Jó era um homem justo e íntegro, temia a Deus e evitava o mal. Ele vivia na terra de Uz, onde possuía muitos bens, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Jó também tinha uma grande família, com 7 filhos e 3 filhas, os quais se reuniam frequentemente para banquetes em suas casas. Ele era respeitado e honrado entre todos os habitantes da região. O desafio de Satanás. Um dia, quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás também veio entre eles. Deus perguntou a Satanás se havia considerado seu servo Jó, que era íntegro e reto. Satanás argumentou que Jó somente temia a Deus porque ele o abençoava e protegia. Deus permitiu que Satanás provasse Jó, mas sem tocar em sua vida. O sofrimento de Jó. Numa série de tragédias, mensageiros chegaram a Jó informando que seus bois, jumentas e ovelhas foram roubados, e um grande incêndio matou seus servos. Pior ainda, um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam, matando todos. Jó, então, rasgou suas vestes, raspou a cabeça e caiu em profunda aflição, mas não culpou a Deus. Os amigos de Jó. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam dos problemas de Jó e resolveram visitá-lo para consolá-lo. Quando chegaram, encontraram Jó em grande sofrimento e angústia. Durante 7 dias e 7 noites, eles se sentaram em silêncio com ele, compartilhando sua dor. O lamento de Jó. Após os 7 dias de silêncio, Jó finalmente falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Ele lamentou amargamente sua existência, desejando ter morrido antes mesmo de nascer. Jó questionou por que a luz do dia era dada aos aflitos e por que ele havia sido poupado para enfrentar tamanha dor. A resposta de Elifaz. Elifaz respondeu a Jó, alegando que os sofrimentos que ele enfrentava eram consequências de seus próprios pecados. Ele aconselhou Jó a se arrepender e buscar a misericórdia de Deus. Elifaz insistiu que os justos não sofrem e que Jó devia ter cometido algum erro para estar enfrentando tal provação. O lamento continua. Jó lamentou ainda mais, expressando seu desejo de morrer para escapar de sua miséria. Ele se queixou da brevidade da vida humana e da aparente indiferença de Deus diante do sofrimento dos justos. Jó desejou que Deus o esquecesse e o deixasse em paz, permitindo-lhe descansar na morte. A réplica de Bildade. Bildade respondeu a Jó, reiterando a crença de que o sofrimento é consequência do pecado. Ele argumentou que, se Jó se arrependesse sinceramente, Deus restauraria sua prosperidade. Bildade citou exemplos de outros que enfrentaram aflições, mas que foram recompensados por sua retidão. A defesa de Jó. Jó respondeu a Bildade, lamentando a falta de compaixão de seus amigos. Ele argumentou que seu sofrimento era injusto e que não podia encontrar paz enquanto estivesse sendo acusado injustamente. Jó expressou sua convicção de que Deus era poderoso demais para ser questionado e que ele próprio era apenas um mortal. A conclusão de Zofar. Zofar acusou Jó de falar de maneira arrogante e pediu-lhe para se arrepender e buscar a Deus. Ele insistiu que Deus não era injusto e que eventualmente recompensaria os justos. Zofar advertiu Jó a abandonar sua atitude de desafio e a se submeter à vontade de Deus. A resposta de Jó. Jó repreendeu Zofar por suas palavras duras e insensíveis, chamando-o de falso consolador. Ele defendeu sua própria inocência e recusou-se a se curvar à acusação de seus amigos. Jó expressou sua crença na justiça de Deus, mas também sua perplexidade diante do sofrimento injusto. O lamento de Jó continua. Jó continuou a lamentar sua situação, questionando por que os ímpios prosperavam enquanto os justos sofriam. Ele reconheceu a grandeza de Deus e a natureza misteriosa de sua vontade, mas também expressou sua angústia diante da aparente injustiça do mundo. A resposta de Jó a seus amigos. Jó repreendeu seus amigos por serem falsos consoladores e acusou-os de defenderem a causa de Deus de maneira injusta. Ele clamou por um mediador entre ele e Deus, alguém que pudesse apresentar sua causa diante do Todo-Poderoso. Jó expressou sua determinação em manter sua integridade, mesmo diante de tanto sofrimento. A reflexão sobre a vida e a morte. Jó refletiu sobre a brevidade da vida humana e comparou-a à efemeridade de uma flor. Ele lamentou a inevitabilidade da morte e questionou se haveria esperança além da sepultura.
Jó expressou seu desejo de que Deus o escondesse na sepultura até que sua ira passasse e então o lembrasse novamente. A resposta de Elifaz. Elifaz repreendeu Jó por suas palavras, acusando-o de falar como um tolo. Ele insistiu que o sofrimento de Jó era resultado de seus pecados e aconselhou-o a se arrepender e buscar o perdão de Deus. Elifaz alertou Jó sobre as consequências de sua rebeldia e exortou-o a abandonar sua arrogância. A defesa de Jó. Jó respondeu a Elifaz com fervor, lamentando a falta de compreensão de seus amigos e sua incapacidade de consolá-lo. Ele expressou sua confiança em Deus como testemunha de sua integridade e rejeitou as acusações de seus amigos. Jó clamou por um mediador divino que pudesse interceder por ele diante de Deus. A esperança de Jó. Apesar de seu sofrimento, Jó manteve sua esperança em Deus, mesmo quando sua saúde declinou e seus amigos o abandonaram. Ele reconheceu a transitoriedade da vida e a inevitabilidade da morte, mas ainda assim confiou na justiça divina. Jó pediu a Deus que o protegesse da violência dos homens e que lhe desse a garantia de sua redenção. A resposta de Bildade. Bildade mais uma vez repreendeu Jó por suas palavras, acusando-o de ser teimoso e orgulhoso. Ele continuou a afirmar que o sofrimento de Jó era resultado de seus pecados e que ele deveria se arrepender. Bildade advertiu Jó sobre as consequências da desobediência e instou-o a aceitar a correção divina. O lamento de Jó. Jó lamentou amargamente a solidão e o desprezo de seus amigos, que o acusavam injustamente. Ele expressou sua angústia diante da aparente indiferença de Deus e sua sensação de estar aprisionado em um pesadelo sem fim. Jó clamou por um Redentor vivo que pudesse interceder por ele diante de Deus e garantir sua justiça. A conclusão de Zofar. Zofar, irritado com as palavras de Jó, mais uma vez o repreendeu por sua aparente falta de arrependimento. Ele argumentou que a justiça de Deus prevaleceria e que os ímpios eventualmente seriam punidos. Zofar advertiu Jó a abandonar sua rebelião e a buscar a misericórdia de Deus antes que fosse tarde demais. A restauração de Jó. Depois de ouvir as palavras de seus amigos, Jó permaneceu em silêncio, contemplando tudo o que tinha acontecido. Em seu coração, ele sabia que não havia pecado da maneira como seus amigos insistiam, mas também entendia que a compreensão dos desígnios de Deus estava além de sua capacidade. Então, em um momento de humildade profunda, Jó se ajoelhou diante de Deus em oração, não para pedir alívio de seu sofrimento, mas para buscar compreensão e aceitação da vontade divina. Ele reconheceu que, embora não pudesse entender os caminhos de Deus, confiaria nele completamente. E foi nesse momento de rendição e entrega que Deus se revelou a Jó de uma maneira nova e surpreendente. Ele não apenas restaurou todas as riquezas de Jó em dobro, mas também restaurou sua saúde e lhe deu uma vida longa e abundante. Além disso, Deus abençoou Jó com uma sabedoria ainda maior do que antes, permitindo-lhe compreender os mistérios de sua criação de uma maneira que poucos homens jamais conheceriam. Jó, então, viveu o resto de seus dias em paz e prosperidade, sendo uma luz para todos os que o cercavam, testemunhando da fidelidade e do amor inabalável de Deus. Sua história se tornou um testemunho poderoso não apenas de perseverança diante do sofrimento, mas também de confiança na soberania e na bondade de Deus, que sempre prevalecem, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. E assim, o nome de Jó foi lembrado para sempre como um exemplo de fé inabalável e esperança inextinguível. A história de Jó ecoou através das gerações, inspirando inúmeros corações a confiar em Deus em meio às tribulações da vida. Seu exemplo de fidelidade em meio ao sofrimento tornou-se um farol de esperança para os que atravessavam tempestades similares. Muitos aprenderam com Jó que a fé verdadeira não é apenas uma questão de prosperidade material, mas sim uma confiança inabalável na bondade e na justiça de Deus, independentemente das circunstâncias. Seu testemunho ressoou através dos séculos, encorajando os aflitos a se voltarem para o Senhor em busca de conforto e força. As lições profundas que Jó aprendeu durante seus dias de provação foram registradas para a posteridade, tornando-se parte integrante das escrituras sagradas de várias tradições religiosas. Sua história continuou a ser contada e recontada, servindo como um lembrete constante da importância de manter a fé e a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Assim, o legado de Jó perdurou, transcendendo as barreiras do tempo e do espaço, e continuou a inspirar todos aqueles que buscavam compreender o propósito divino em meio ao mistério da vida.
Sua vida foi uma testemunha poderosa da graça redentora de Deus, que transforma o sofrimento em esperança e a dor em louvor. E assim, Jó permaneceu para sempre como um símbolo de perseverança, fé e confiança inabaláveis no Deus que é fiel até o fim.